Nesse bloco, Grupo e Entidades, conheceremos um pouco da história da Igreja Terikyo Bauru, né, contada pelo seu atual condutor, Reverendo Yoshinobu Otaki, que também, né, que foi o responsável pela subsede da sede missionária do Brasil, que é o famoso CAICAM aqui de São Paulo, né? O CAICAM, ele ficou responsável mais de 15 anos. Então, para quem não conhece ele como condutor da Igreja Terikyo Bauru, né, mas conhece ele como o ex-responsável do Teiri Kaikan, aqui de São Paulo. Estão falando do Roberto não, Yoshinobu Otaki. Boa noite, Kaito-san. Boa noite, pessoal. Ele Tudo vai bem? nos contar um pouquinho, né, da história do Bauru Kyokai, dos condutores anteriores, né? Um pouquinho, e também um pouquinho da sua família, assim, como quanto tempo que está aí como responsável, como condutor da igreja de Tericô de Bauru. Por favor, pode a palavra Ah, voltar com vocês. ok. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Como fui apresentado, meu nome é Eduardo Yoshinobu Otaki e atualmente estou como condutor da Igreja Bauru, aqui na cidade de Bauru. E pode contar um pouquinho da história, né? Talvez apareça algumas fotos, né, que o senhor mandou aqui para a nossa Ah, produção. Mas assim, a gente quer saber um pouquinho da história, né, da Igreja Terikyo Bauru e também um pouquinho da história dos ex-condutores e a sua história, né, a história da família que está se dedicando agora à Igreja Terikyo Bauru. bom, é, dentro do possível, né, eu gostaria que você fosse me conduzindo. Ah, ok. Por qual motivo, né? A Igreja Bauru já está próximo de completar 90 anos de história, né? E, e acho que é difícil até responder, falar, né? Os pontos Aham. principais, porque é um longo caminho, uma longa história, né? Mas a Igreja Pentecostal Bauru é a segunda igreja aqui do Brasil. Ela, a família, a igreja, vamos dizer assim, né? Ela nasceu pelo primeiro condutor, reverendo Tio Diro Otaki. Reverendo Tio Diro Otaki, ele é terceiro filho do reverendo Yoshimatsu Otaki, né? Reverendo Yoshimatsu Otaki, aos 19 anos de idade, ele sofria de um reumatismo crônico e foi quando, não tendo muita solução, foi orientado a ir até a vila de Shoyashiki, na residência. E lá ficou por 10 dias, recebendo a orientação diretamente de Oyasama. E nessa oportunidade, foi quando também Oyasama fez a transferência para a Casa Repouso. E também nessa oportunidade, reverendo Yoshimatsu recebeu de presente das mãos de Oyasama o kimono vermelho, né? E esse kimono vermelho, hoje, ele está consagrado no altar de Oyasama, na igreja Nishimokai, que é a igreja da família Ota. E só por curiosidade, né? O recinto de reverência na igreja Nishimokai, ele é diferente dos altares que hoje temos nas igrejas, que são três altares, né? Deus Pares, Oyasama e antepassado. O altar de Oyasama, ela fica fora do templo, fora, vamos dizer assim, anexa ao templo. É como se fosse o que os Koden, a residência de Oyasama em Jibá. Então fica no templo anexo, né? Mais à parte. E aí que está o símbolo de Oyasama e também o kimono vermelho, né? Bom, a igreja Nishimokai,
ela hoje é filiada à Igreja Nanka, né? Mas a fé da Igreja Nishimokai, ou vamos dizer assim, a fé da família Otaki, ela é anterior da família Yamada, que é da Igreja Mornankai hoje, né? Então a Igreja de Nishimokai foi fundada em 1890, né? A Igreja Nankai foi fundada em 1911, né? Tem uma diferença. Mas, na época, mesmo sendo fundada em termos de igreja, né? É, sempre esteve filiada à Irmandade Shoumei, né? Que depois foi transformada em Igreja Nankai. Tá? Bom, o que isso liga ao Brasil, né? Uhum. Na época do segundo Shimbashira, o segundo Shimbashira Shozen Nakayama fez um incentivo do missionamento no exterior, né? E, posteriormente, a Igreja Nankai, né, já formada, a Igreja Nankai, respondendo à vontade e orientação do Shimbashira, enviou 10 famílias para o Brasil, especificamente para o missionamento. E dentro do primeiro grupo enviado ao Brasil, tinham 4 famílias. E dentro dessa família estava o jovem caçula da turma, que era reverendo tio Diro Otaki, com 24 anos. E reverendo tio Diro, ele teve que casar, formar uma família antes de migrar para o Brasil, né? E então casou-se um mês antes com a senhora Tio, também fiel da igreja Nishibukai, e adotou um filho de 14 anos, né, já um jovem, também doada por uma família do Nishimokai, e formando uma família de 3. E assim entraram no Brasil e permaneceram por 2 anos na colônia Tietê, que hoje é Pereira Barreto, né? Pode ir Certo. continuando? Pode continuar. Hoje, Pereira Barreto, né? Curiosidade, você falou que essa colônia Tietê já está sobre as águas lá de alguma represa, né? É isso, Do Rio Tietê, né? do Rio Tietê, né? Do Rio Bom, pode Tietê. continuar, por favor. Bom, ficando 2 anos na colônia Tietê, num local ainda de mata, é, o, o grupo NAPAI resolveu iniciar o missionamento. Mas como todos tinham famílias e eram mais idosos, quem se propôs a sair da colônia Tietê e iniciar o primeiro missionamento foi o próprio reverendo Tio Otaki. Então Uhum. ele saiu da colônia Tietê e dirigiu-se para Bauru, que era o centro, o grande centro na região noroeste do estado de São Paulo. Em Bauru, recebeu algumas ajudas e logo conseguiu comprar um terreno que na época chamada Rua 5, né? E nessa Rua 5, ela formou um barracão de madeira onde foi instituído a Casa de Divulgação Nambei. Essa é a primeira casa de divulgação oficial da NAUCA, né? E essa Rua 5 é a atual Rua Tende, onde está o portão principal de entrada da sede missionária, né? E pulando um pouco, mas posteriormente, Uhum. é, o reverendo Tio Diro recebeu a visita de um mensageiro da comercial, né, que veio para o Brasil, e ele trouxe uma mensagem do Shimbashira, do segundo Shimbashira, de incentivo para os fiéis do Brasil, né? E por algum motivo caiu nas mãos do reverendo Tio Diro,
e já tentava, na época, contatar os fiéis mais próximos, principalmente no interior do estado de São Paulo e no norte do Paraná. E através desta carta, o Shimbacher também fez o convite para o regresso a Diba para o cinquentenário do ocultamento físico de Oyasama. E foi através desse incentivo, desse convite, que Reverendo Tio Diro se animou e montou uma grande caravana que dizem ter sido de 150 pessoas. Um terço dele formado por fiéis, né? Um pouco menos, né? Formado por fiéis. E chegando a Diba, logo após a reverência da grande cerimônia do ocultamento físico do Yasama, é, recebeu a permissão de fundar a Igreja Bauru. E, na oportunidade também, a esposa Tio recebeu a permissão de fundar a Igreja Paulista, né, em nome da reverenda Tanio, né, que não pôde regressar. Então, esse foi o início, então, de duas igrejas no Nankai, fundadas na mesma data, em fevereiro de 1936, né? Igreja Bauru e Igreja Paulista. E voltando ao Brasil, inicialmente os símbolos divinos ficaram consagrados nesta casa de madeira, né? Num barracão, vamos dizer assim, dizer, que era da Casa de Divulgação Nambei. Entretanto, achando que isso não satisfaria a Deus Pares, né, resolveu construir uma igreja em alvenaria. E essa igreja em alvenaria hoje é o, o Salão Araque, né, um pouco modificado em telhado, mas a estrutura em si é da igreja desta época. Né? Ah, então tem essa, o Salão Araque é histórico, né? Então Um prédio foi- histórico, né? é Acho que histórico. por isso que não foi Hum, destruído até hoje. Bom, aí, caberia um é, museu. Ah, aí depois disso veio o triste período da guerra, né? Veio o triste período da guerra e a igreja Bauru foi lacrada, as cerimônias, os serviços foram proibidos e Reverendo Tio Diro, assim como muitos membros da igreja, foram presos por serem líderes comunitários e líderes de uma religião, de uma entidade religiosa. Né? E Tio Diro é o que ficou mais tempo detido, no total de 18 meses, inclusive encarcerado na penitenciária na capital de São Paulo. E sendo libertado, recebendo a liberdade condicional, ele se dirigiu ou se abrigou na família Ota, do Takeshi Ota, que é do São Paulo Kyokan, que na época também no Jabaquara, né, na antiga, onde estava a antiga igreja. E lá fundou o, o tipo uma Densei academia, né? Dojo, a academia, né, Densei Dojo, né, uma academia que formou muitos fiéis, né, de várias igrejas, inclusive, né, e depois levada para a região de Bauru, ficou em Açaí. Então, foram dois períodos do Densei Dojo, né, e que formaram, acho que 120 pessoas, mais ou menos, né, cada um. Esse Reisei Dojo, né? Dojo. É, tá. Aí, só, então ainda, né? A gente está falando do Bauru Kyokai, né? A Para quem Igreja está nos Bauru, ouvindo, sim. ainda não tem a sede, ainda não tinha sido formada hoje, que é a sede da Terikyo, ou Dendocho, né? Do Brasil.
Ainda não, né? Então agora A sede o ela veio um reverendo. pouco mais à frente, né? Depois de receber a abertura da igreja, né? E poder realizar os serviços, é, formalmente muita coisa mudou, porque por mais que a guerra tivesse acabada, mas oficialmente a igreja ainda não detinha a autorização, né? Então, por exemplo, foi criado uma entidade que é Macotodá, né, que é a Associação de Jovens, né, e teve como presidente um Nikkei nascido no Brasil, para poder formalizar essa primeira entidade, que é o reverendo Jiro Ishikawa, que posteriormente ficou vereador por muitas gestões aqui em Bauru, né? E depois do fim da guerra e um pouco mais amenizado os problemas, teve a primeira visita ao Japão pós-guerra. E nessa primeira visita pós-guerra, o reverendo Tio Dido foi representando os fiéis do Brasil, né? E daí que acredito que iniciou as primeiras tratativas, conversas na sede da igreja para formar um, um centro missionário, vamos dizer assim, né, aqui no Brasil. E isso, logo em seguida, foi se desenvolvendo, desenvolvendo, e em 1951 veio a autorização para fundar uma sede missionária, né? Não tendo ainda um primaz definido. E parece que procuraram por diversas localidades, cidades, inclusive em São Paulo, mas em função de custos e outras coisas, a Igreja Bauru, então, fez a doação do terreno e do templo para a constituição da sede missionária do Brasil. E é por isso que a igreja hoje está a 300 metros, nem 300 metros, né, de distância, quando comprou duas casas germinadas, e em uma das salas dessa casa germinada ficou por um tempo o altar provisório da Igreja Bauru. Aí, em 1951, né, veio oficialmente a fundação da sede missionária. Então, né, onde que era o Salão Araque era o Bauru Kyoka. Aí, como a sede ficou. O Bauru Kyoka, o Tshujiro Taki, ele doou, né? Então, esse terreno, doou a instalação onde funcionava o Bauru Kyoka, e ele Uhum. que se mudou, né? 300 Aí metros de. a igreja não pode ficar, né? Dois Ah, símbolos no mesmo local. Então, foi comprado uma casa germinada pequena, né? E lá ficou provisoriamente instalado o altar do Bauru-Quilca. então, o Bauru Kyoka cedeu o lugar para a sede e ele foi para essa casa geminada, Isso, né? Tá, isso, entendi. né? Aí, Essa é, então, vamos dizer assim, daí termina a primeira geração do Bauru-Quilca, aham, né? Porque o reverendo primaz, logo em seguida, recebeu a nomeação como primaz do Brasil. ok. E Aham. aí ele é destituído, vamos dizer assim, né, da função de condutor da Igreja Bauru e se tornou primaz a sede missionária do Brasil. Certo. Aí agora então vou passar para segunda a condutor da Igreja Bauru, né? Que então na ocasião ele, como virou o primaz, ele nomeou alguém, né? Ou a sede, ou o Nanca, eu não sei, nomeou alguém, é isso? Não, Aí, por um mesmo instituído a sede de Endócio, o Bauru Kyokai ficou por quase 10 anos sem condutor. Oxe, tudo isso? É, é, ficou a reverenda Tio e mais um diretor Golda tomando conta do Bauru Kyokai. Somente na década de 60, o filho, né, Chiquiro, que veio, né, adotado junto ao Brasil,
assumiu como segundo condutor da Igreja Bauru. E depois, logo em seguida, também, como ainda estava numa instalação provisória, fez a construção do recinto de reverência, que é o atual recinto de reverência da Igreja Bauru. Ah, então, então quem assumiu foi esse Sensei Shichiro, né? Isso, Que era aquele filho adotivo que veio com a família, é isso? isso. Aí a igreja foi construída em 59, né? Hum, Bauru Kyokai, né? Por aí. Tá. Aí o Shichiro-san ficou condutor. Condutor. E nesse período do reverendo segundo condutor Chitiro, é que teve um grande desenvolvimento da Igreja Bauru, que foram constituídas a Igreja Piratininga e depois a Igreja Uraí, no Paraná, Hum, que depois, posteriormente, virou a Igreja Novo Horizonte, em 1980, e mais a Igreja Tupã, né? Então, Piratininga é de 66, Uraí também de 66, Novo Horizonte de 80 e Tupã de 66, né? uhum. Mas aí, Shirotak, infelizmente, veio a retornar um pouco, não posso falar que é cedo, né? Mas Uhum. retornou aos 71 anos de idade, né? Aí ficou quanto tempo como condutor de Bauru Kyokai? 20, 23 anos. Ah, chegou a ficar 23 anos. Né? Aí logo. Aí, Aí aí quem que foi, assumiu? aí inicia a terceira geração, que foi da esposa, Hum, reverenda Mitia. E na época, a reverenda Mitia, ela já era condutora de igreja, estava como condutora da igreja Piratininga, né? Ficou por mais uns 10 anos na igreja Piratininga. Aí, com o retornamento do marido, ela foi nomeada condutora da igreja Bauru. Piratininga, né, para quem não conhece, é em São Paulo. Então Em São Paulo, na Zona Leste. aí Hoje está ela, hoje tá com a família Sakai, né? hoje, então ela deixou assim, né, para alguém assumir o Piratininga, Kyokai, para assumir o Bauru Kyokai, né? Quem assumiu foi esse diretor que ajudou na época em que a igreja, em que a sede missionária foi fundada, né? Que é o Ryakutaro Goda. Ele que era o condutor da igreja Piratininga. Aí ele retorna, reverenda Mitie assume no lugar dele, né? Tá, aí ela vai para Bauru Kyokai, Vai para né? Bauru Então, Kyoka para e a no gente não se perder. Piratininga Ah, assume a geração do Sakai. aí já assumi essa geração do Sakai, que oportunamente também vai fazer uma história, né? Piratininga Kyo. Aí, então, aí Bauru Kyokai assumiu Michi, Mitie Otan. condutora Michi, né? Que era esposa do Sim. Chichiro-san. Também ficou, né, um bom tempo. Ó. Quem Ela, conheceu Bauru ela Kyokai, né? ficou, ela ficou por 30 anos como condutora. É, Aí, aos 91 anos de idade, já com idade avançada, foi sugerida ao condutor da igreja Mornancai a substituição, né? hum, E no lugar dela assumiu o reverendo Noriaki Ito, que era diretor da igreja Bauru, né? Mas infelizmente Noriaki Ito, depois de um ano como condutor da igreja, veio a retornar, né? Com 77 anos de idade, né? isso foi em que ano mesmo? Assim que ele Essa assumiu e foi em retornou? 2017. 2016, no final de 16, ele foi nomeado condutor e em novembro de 17 veio a retornar. É, eu já era condutor nessa época, tô lembrando. É, Tossan que é pai do. Quem conhece aqui, né? Nos Pai acompanha. do Mário Ito, que é diretor do Shonenkai, né? Isso, pai do Maruito, nosso diretor Shodenkai. Tá. Aí, avançando um pouquinho,
você já estava, né, no Caicã e foi Bom, com o foi nomeado. reitoramento do reverendo Noriega Ito, aí assumiu, num período de transição, reverendo Tamil. Não que assumiu, né? Hum, Ele formalmente fez, por praticamente 12 meses, fez as cerimônias mensais, né, do Bauru. E foi quando eu fui convidado para se mudar para Bauru. Não, 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 não como condutor. Fui convidado para mudar para Bauru, porque ficou sem residente, né? Ou só estava a reverenda Mitia, na verdade, né? Já com 92 anos de idade, né? a Então eu Bauru, fui Bauru convidado, Kyokai. Bauru Kyoka. Aí Hum. eu fui convidado a mudar com a família para ficar residente na Igreja Bauru. Mas logo em seguida veio outra orientação que seria para assumir, né? Ah, Então, sim. num período assim, entre essa conversa de em 3 meses, né, eu tive que regressar à DIBA, fazer os cursos, né, e no final eh, de 2018, né, eu fiquei condutor da Igreja Bauru. Aí a família também foi junto, né? É, Filhas, filho. Aí, sim, vamos dizer, o pessoal perguntar, né, qual que é a relação, né, Uhum. de, de nosso com o primeiro condutor, né? Isso, porque vocês estão no mesmo sobrenome, né? Todo mundo vai Tem achar o que mesmo é. sobrenome. Ah, A reverenda Tio Dido, como eu falei, né, veio com 24 anos ao Brasil, né, em 1929, né? certo. O filho com 14 anos e a esposa 20, 24, 21 anos, né? Então, eram de idades muito próximas um do outro, né? Lembrando que o filho é o filho adotivo, né? Que é aquela formação familiar é, feita para imigrar para o Brasil, né? Isso, é uma família, vamos dizer assim, montada, Montada. Isso. montada mesmo, né? Aham. Literalmente, né? Bom, é, antes de meu pai migrar, meu pai também é de uma família que é pertencente à igreja Nishimukai, que é igreja Myojin, uma filial da igreja Nishimukai, Myojin, né? É, meu pai nasceu nessa igreja. Quando nasceu já era igreja. Mas meu avô, ele foi imigrante nos Estados Unidos, de cacique nos Estados Unidos, Uhum. né? Na época começou Estados Unidos, Hawaii, Havaí, depois Brasil, né? Então ele foi para os Estados Unidos. E nesse período em que foi para os Estados Unidos, minha avó estava grávida. E quando nasceu o filho, ela ficou com depressão pós-parto. E sem condições de cuidar do próprio filho, né, recebeu a graça da salvação através da ministração do Sasuke e do reverendo Yoshimasa, que é pai do reverendo Tio Dio. Foi aí que, quando meu avô voltou para o Japão, na residência já estava instalada é, o sacrário de Deus Pai, né? Então, Sem que ele soubesse, né? Então, meu pai foi convidado a vir para o Brasil, não nesse grupo de 10, bem depois, né? Mas, reverendo Yoshimatsu, não conseguindo colocar meu pai como adotivo do reverendo Chujiro, porque já tinha um filho adotivo, né? uhum. Conseguiu a permissão de colocar meu pai, né? Colocar meu pai como adotivo do filho do Chujiro, que é o Ah, Shichiro. então não era o mesmo sobrenome, né? Como é que era o Não, sobrenome meu antigo? pai era Iwashita. Ah, seu pai era Iwashita. Ah, Iwashita.
né? Aí, como E foi foi adotado, para vir para o Brasil, é, mudou de nome e ficou adotado pelo Chitiro, que é o segundo condutor do Bauru Kyoka, como filho né? do Chitiro. É. Só que Chitiro nasceu em 1915. Ah. Meu pai nasceu em 1920. 5 anos. 5 anos de diferença, né? E a reverenda Mitie, que é a esposa de Chitiro, 1925, Ah. né? É. Então, na prática, né? Na prática, sempre viveram como irmãos, né? Mas dentro da lei, vamos dizer assim, né? Dentro do espírito nosso, Aham. Da família e, montada, né? Que isso. por ocasião da imigração foi Então, permitido esse tipo de adoção, né? então, reverendo Tio Giro, né, levando em consideração isso, é meu bisavô, não avô, Certo. né? Por mais que pela idade seja avô, né? Não Nossa. tem data para ser, não tem idade para ser meu bisavô, né? Hum. Então, dentro desse aí, voltou para o Otaki, né? Ou a Igreja Moura. Hum. Então, e o Ashita foi adotado por família Otaki, então você carrega o sobrenome Otaki por ocasião Isso, dessa, por essa ocasião aí, né? Tá, entendi. exato. Ok. E falando um pouquinho assim da sua família, assim, também, como é que Bom, eles. tanto eu como minha esposa Mayumi, nós já nascemos na Kenikyo, né? Uhum. Eu no Bauru Kyoka e minha esposa é da Igreja Piratininga, né? Minha esposa já é de terceira geração, né? Terceira geração, né? Então, já nascemos na Tendikyo, né? Só que eu somente passei a dedicar, vamos dizer assim, efetivamente às coisas da Tendikyo, Tendikyo efetivamente fazendo algo em função disso, né? Foi quando, só depois de casado, né? Então, que eu fiquei como coordenador do Shonenkai e depois diretor do Shonenkai por 17 anos, né? Acho que 17 anos, né? E no Senenkai também. Então, a Ah, gente, assim, fez carreira no tênis que eu também. é, de carreira, né? A dedicação, né? Uhum. Isso e depois, como é que é? Depois, você falando lá que se formou, ficou em Yoboco em 1986, né? Pode me corrigir se estiver errado aí. Aí no mesmo ano E você se formou mestre? Hum. logo em seguida, mestre Kyoto, né? Mas na época era um curso só, né? Era um curso que valia pelos dois de hoje, né? Ah, mestre Kyoto era Não, é de uma vez só, né? Ah, de tá. Não era em de um duas. Eu fiz período. em duas partes. Hoje eu não sei como é que é. É, Em 86, então mas, você já era casado. sim, Ah, tá. já era casado. é, Clarissa tinha 3 anos de idade e nós deixamos ela com a avó e regressamos a Diva, né? Ah, tá. Aí foi regressou aí que depois foi coordenador, diretor do Shonenkai, Senenkai, só Depois depois. em Ah, 95, depois de 10 anos, né? Quase 10 anos depois de tornar Yoboco, aí fiquei condutor da Casa de Divulgação Sudoeste, né? E Casa de Divulgação Sudoeste foi extinta em função de minha nomeação como condutor, né? Da Igreja Bauru. tá. Eu vou pedir agora uma desculpa para você e para quem está nos ouvindo, né? Que nosso tempo é curto, né? Como Então, você disse, 90 anos de história da Igreja Terikyo, Bauru Kyoka, né? Acho que foi bem resumida, né? Aí, por você, eu agradeço bastante, né? Aí eu sou
fica para a próxima oportunidade a gente conversar um pouquinho mais, né? Sim, Mais sim, sim. detalhadamente. Mas a gente que também, só para finalizar, gostaria de falar sobre o tema do mês, a entidade religiosa, né? É, Hum, assim, como que o senhor vê assim, Tericô como uma entidade religiosa, né? é, como o reverendo Roberto Watanabe falou, entidade é a concretização, né, é, para a formalização de uma entidade, né? E também, como você também comentou, o que a Oyasama desejava e o que também as pessoas desejavam eram um pouco diferentes, né? Uhum, Quando foi me perguntado sobre para falar sobre entidades religiosas, eu achei um tema meio estranho, sabe, para fazer a reflexão. Falando a é, verdade, né? É ok. um pouco É, estranho. Eu, assim, Roberto falou sobre a concretização da entidade Tendikyô, uhum, né? Eu, assim, é, cheguei a imaginar de uma forma um pouco diferente, sabe? Não que fosse essa concretização formal para que ficasse uma entidade jurídica, né? Mas eu pensei em termos do que o Oyasama escreveu no poema do hino sagrado, né? Que falava uhum, assim: desde que estamos decididos a crer, né? Formemos uma irmandade, né? Então, o Yasama, quando em 1867 escreveu os hinos sagrados, no verso 10 do hino 5, né, está escrito, né, desde que estamos decididos a crer, né? Aí que eu penso que está o ponto fundamental do desejo de Deus, né? Se realmente estamos decididos a crer, se realmente temos vontade de seguir a intenção de Deus para, então Deus permitiu formar uma irmandade. E é simplesmente é, uma instituição para que as pessoas se juntassem, né, e formassem alguma coisa mais concreta, né? Então, formalmente dizendo, né, como uma pessoa jurídica, uma entidade tem presidente, diretores, uma série de outras funções, né? certo. Mas pensando em termos do que Oyasama deseja como desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da fé ou da intenção de Deus, é somente um local para que possa representar o desenvolvimento da vida plena de alegria e felicidade, né? Por isso que fala como sendo uma academia de formação. Formalmente, logicamente, estatutariamente, tem um condutor, mas eu penso que o Yasama não nomeou o responsável, né? Mas para que responsáveis, iôbicos, seguidores e fiéis, juntamente, sem distinção de posição ou cargo, realizassem a construção da vida feliz. Eu penso assim. Excelente resposta, né? Assim, eu Hum. acho um pouquinho sutil, assim, no sentido, assim, de falar. É, cada um, né? Cada um tem que se desenvolver, né? Mas dentro desse desenvolvimento individual vai se formar um elo maior, né? Que é uma irmandade, né? Que é a união espiritual de todos buscarem o mesmo objetivo, a mesma intenção, que é de se salvarem mutuamente, né? Então, olha que sutil aí, né? Parte de cada pessoa tomar uma decisão, né? De Uhum. se desenvolver para depois a Irmandade ela se consolidar, né? Não é assim, forma uma Irmandade para você ir se desenvolvendo lá dentro. Também é, mas o principal é que eu peguei assim na sua fala, né? Que eu achei isso muito interessante é essa coisa assim, que cada um tem
tem que se desenvolver, cada um tem que se determinar, né? Aquela que a gente fala sempre, para depois a Irmandade ela tá consolidada já, né? Algo assim, né? Por isso que formalmente chamam o Kaichô de condutor, né? É, ele não é o líder, né? Ele não é um É, líder assim que vai, ó, mas na prática ele pode ajudar na condução, mas o Kaichô também tem que ser conduzido, tá. né? De alguma forma. E isso se faz com o apoio de todos, né? Muito bem. Eu vou deixar também uma reflexão para depois, né? Para o momento de reflexão. Não sei se, acho que o senhor não vai estar presente, né? Mas aí eu queria passar para a Júlia, né? Para saber se ela tem algum comentário assim, alguma coisa que possa, alguma dúvida dela aí, né? Mas por hora, né? Muito obrigado, viu, o Kaito-san, Yoshinobu Otaki, por essa história, né? A gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas Estourado, né? acho que deu para entender bem, né? Essa parte da igreja de Rikyo, do Bauru Kyoken, que a gente queria, que é esse bloco C, e essa reflexão, né? Que ficou, que você também nos deu aí uma reflexão sobre o tema desse mês. Muito obrigado, hein, Cici? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Obrigado. Né, Júlia? Boa noite, Kaitio-san. Boa Muito noite. obrigada aí por contar a história do Boru Kyokai. Nossa, quantos detalhes, né? É uma história envolvendo aí, desde a época, né, da Oiaçama, se a gente for pensar, né, a origem mesmo, né, de tudo, e essa reflexão sobre a entidade religiosa, né, fazendo a ligação com o verso 10 do hino sagrado número 5, né, que fala sobre a irmandade, sobre esse aspecto, né, que o Cartier falou sobre a união espiritual de todos, né, da, da igreja. Acho que fica uma reflexão para nós, né, que somos fiéis, e até que ponto a gente acaba colocando, né, ou esperando que tudo venha, né, do condutor, né, e que nós fiéis, acho que essa reflexão que o Katia-san fez agora é uma chamada de atenção, assim, para nós fiéis também, né, de que juntos, né, com a união espiritual de todos, é que vamos aí construir, né, e fazendo da igreja, né, o local para a vida plena de alegria e felicidade, né, e que tem que ser em conjunto, né, e no final, agora o Caetano falou, né? A palavra, o nome é condutor. É condutor que conduz, mas também quer ser, né? Não sei se quer ser conduzido, ou precisa também ser conduzido, né? Então é uma condução mútua, né? É isso aí. Seria isso. Acho que fica uma reflexão para nós fiéis, né? Esse finalzinho, muito importante também. Né? Temos que juntos, né, construir isso. Muito obrigada, Katia-san. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, eu falar com o meu chefe ó, online também não é fácil não, hein, ó. Não pode falar besteira que eu vou tomar chamada online ao vivo na frente de todo mundo. Ah, mas foi legal, achei interessante essa reflexão do próprio Kaichô também precisar ser conduzido. Não só ele conduzir, né? Mas ele também ser conduzido. Acho que também por causa disso que tem toda essa hierarquia, né? Desde do rombo, da Ikkyo Kaicho e assim vem, né? Eu acho que é, assim como qualquer organização empresarial mesmo, existem vários níveis, né, que a gente vai respondendo, assim como a gente vai aprendendo com nossos superiores também acaba
aprendendo com nossos erros também, né? Eu acho que é uma troca de informações entre vários níveis, né? Esses últimos 3 meses eu tive uma grande oportunidade de me aproximar mais, né, Kátia Sá? Tivemos bastante contato, pudemos conversar bastante, graças ao estado do meu pai, mas tive a honra, né, dessa oportunidade de ter mais próximo e poder aprender bastante coisa, né? Uma das coisas que eu aprendi com o Katsan realmente é a história da união espiritual, né? Essa união espiritual, seja por parentesco, seja pela ligação do Kyokais, não importa, né? A união espiritual é muito importante. E é exatamente isso que o Katsan coloca agora, né? Que a formação da irmandade depende da dedicação de cada um, né? Na medida que cada um já tá se dedicando, está concentrado, está focado num certo objetivo, então automaticamente a irmandade se forma. Não é isso assim, Katsa? É isso aí, tá Pelo perfeito. menos eu entendi assim a sua reflexão. Não, tá perfeito. Ah, que legal. Deixa eu ver o que que temos de comentários aqui no chat antes do Katsa ir embora. Deixa eu ver aqui. A Maria Rosária fala boa noite a todos. Celso Kondo fala boa noite. Mas aí ele escreve em japonês. Gente, eu não sei ler japonês. Alguém pode me socorrer, por favor? Ó, pelo sobrenome, Paulo Calzan deveria saber como é, né, Haru? Como? Deixa eu ver aqui onde que tá no chat. Tá no chat. Enquanto você vai traduzindo aí, Não, deixa não, eu eu não, não, sem chance. continuar. Eu não sei traduzir. Aí a Eli fala assim pro Katsusa, muito interessante a história do Bauru Kyokai. É, a Shizuka Aizawa também fala boa noite, ótima participação do Kaito-san Yoshinobotaki e pelos vários pontos de reflexão que ele nos deixa. É, então eu penso assim que realmente eu mesma não conhecia com tantos detalhes a história do Bauru Kyokai, apesar de ser meu parente também, né? Mas é um parente já mais distante, então eu não tinha tantos detalhes. Até escrevi aqui para eu deixar guardado aqui a minha colinha dos níveis de parentesco. Muito obrigada, Kaitsan. Até uma Eu que próxima. agradeço. Obrigada pelos ensinamentos, então. Então, eu que agradeço a oportunidade e foi um bom aprendizado também. Foi bom, sim. Muito obrigada. Eu não falei boa noite para Sandra Ribeiro também e para a Marina. Agora o diretor já estava colocando aí a pauta, feedback de eventos. Vamos lá.